Muito bom dia, queridas mulheres, 6h30 da manhã, 16 de outubro. Estamos aqui para mais um encontro do Clube da Manhã. Mulheres que estão transformando as suas rotinas da manhã para serem alta performance. Por sinal, eu quero começar hoje essa live comemorando que eu bati os meus 66 dias. Como a Mega falou, agora eu sou oficialmente alta performance. Todo mundo que fizer o desafio até o final, eu vou mostrar para vocês, eu e a Mi estamos elaborando algumas coisas, vai ganhar um presentinho aí para comemorar esses 66 dias, porque eu estou muito feliz. Para mim é um celebre, realmente, porque é o que eu estava falando para as meninas, Mi, antes de você entrar. Eu consegui fazer religiosamente algo por 66 dias seguidos. Teve viagem, teve briga em casa, teve final de semana, teve dia que eu estava cansada, teve dia que eu estava doente, acontece tudo, né? E eu não deixei de fazer. Então, estou muito feliz por a transformação que está fazendo na minha vida e esse sentimento de eu conseguir. Então, isso é transformador. Isso é maravilhoso, esse sentimento. Michele, eu fico imensamente feliz por você, porque isso comprova que nós podemos ir além. E eu tenho certeza, como eu já estou há mais do que 66 dias na comunidade, eu via uma Michele, até porque você é uma pessoa pública, você é uma pessoa do digital, você é uma pessoa global, eu via o seu jeito de postar antes e vejo o seu jeito de postar agora. Muito mais energia, muito mais engajada com o tema. Você pode ter certeza que você agora, a sua mentalidade, ela entra numa nova realidade, tá? Só que eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. Manda. Primeira boa, que é os parabéns. Você atingiu um nível importante desse desafio. A segunda é que aperte o cinto, meu amor. Porque quem entra em alta performance acaba tendo um nível mais elevado de pressão, porque agora você vai sentir resultados acontecendo. E quando os resultados acontecem, vamos dizer, os sabotadores também. É mais ou menos assim, gente, e isso é cientificamente comprovado. Dentro da nossa mente, nós temos dois personagens, vou chamar assim. Um se chama sabotadores, que nós vamos aprender no próximo encontro da semana que vem. Eu já estou ansiosa até. Hoje, depois deste encontro, eu já vou soltar o teste dos sabotadores, para você saber quem são seus reais inimigos invisíveis. Isto é autoconhecimento. Você vai ver como algumas coisas vão destravar e como você vai conseguir vencer algumas vezes que o seu corpo, a sua mente quiser ir contra você, tá? E a outra situação que impacta muito nessa realidade é que quando a gente atinge esse nível de alta performance, a gente começa a dar conta de muito mais coisas do que antes. E aí os sabotadores, nesse período, vamos dizer, de 66 dias, eles ficam assim. Ela começou. Quero ver até onde ela vai. Aliás, eles são 3 sabotadores mais fortes que nós temos. No entanto, todos nós temos 10 perfis de sabotadores dentro de nós. Todo mundo no universo. Eles ficam lá. Você começou a fazer uma coisa que é bom para você, que é algo que vai te tirar do desconforto, aí eles ficam lá, na plateia. Vamos ver até onde ela vai. Aí eles ficam lá, mais ou menos como aquele filme Divertidamente. Aquele filme, gente, é a verdade do que acontece dentro da mente da gente. Aí eles ficam os 66 dias. Um dia vê que você está mais forte, tenta te atropelar, outro dia tenta te empurrar, fica o tempo todo lidando, mas lá na arquibancada, falou, eu vou ficar aqui, daqui a pouco ela não aguenta não, ela já é acostumada, ela começa o projeto, ela para, não dá continuidade. É assim que os sabotadores ficam na mente da gente.
E aí, quando a gente atinge esse nível, aí, por que eu estou falando que a pressão aumenta? Porque eles estão vendo que eles vão perder. É aqui, Michele, que você, a partir de hoje, vai acontecer uma coisa diferente na sua mente. 66 dias. Sua mente vão ter dias que você vai acordar e vai falar assim, caramba, preciso disso mesmo? Ai, já fiz bastante. Pô, nunca fiz uma coisa tanto tempo. Ah, eu vou me dar uns 2, 3 dias de descanso. Ah, hoje eu tô cansada pra caramba. Eu acho que eu posso me dar uma folga, porque fiz antes de ontem. Ai, caramba, eu assumo cada compromisso que eu vou te contar. Para que eu entrei nesse desafio? Será que eu preciso disso mesmo com tanta constância, todo dia, todo dia, todo dia? Começam os pensamentos querendo, porque o seu sabotador entrou no nível agora que viu que você ficou mais forte. Eles vão acirrar para tentar te derrubar. Só que você vai estar numa velocidade de hiperrealizadora. Você vai fazer várias coisas, você vai ter muito mais energia, você vai ter muito mais concentração, você vai ter muito mais foco. Gente, e a gente, como somos nós nesse nível de acontecimentos internos? Vamos muito mais além, não é? Então, agora se prepara. Essa é a má notícia. Mas é assim, Mi, é uma má notícia te conscientizando, porque na prática ela é boa. Sim. Você só tem um objetivo agora: correr mais rápido do que eles. Porque agora é um combate. Você contra eles de verdade, para ver quem vai ficar em pé nesse duelo. Sim, e é até interessante tu falar nisso, né? Porque desde que a gente começou esse movimento, quantas pessoas no Instagram, aqui no WhatsApp mesmo, já me falaram: nossa, eu já fiz o Milagre da Manhã por um tempo. Quantas pessoas fazem por algum tempo? E tu vê que é uma minoria que consegue realmente fazer algo, assim, levar para a sua vida, né? Que o que eu quero com esses exercícios é levar para a minha vida. E aí, gente, volto a falar. O poder do grupo é sensacional, porque eu, muito provavelmente, quero agradecer a Michelle, que ela chegou aquele dia lá e contou a história dela. Foi uns dias depois que eu postei sobre o livro, ela contou a história dela, e isso me deu uma força, que eu falei, pô, se esse livro mudou a vida dela, tem toda a possibilidade de mudar a minha, deixa eu entrar de cabeça nisso. Então, a gente precisa de inspiração. Então, o grupo, né, a nossa comunidade serve muito para isso, para que a gente se apoie. Então, é importante você postar lá quando tem uma frustração, celebrar como eu estou celebrando, né? Então, hoje de manhã eu já fiz o áudio, deixei, porque a gente precisa inspirar umas às outras e também mostrar que a vida é real. Eu falei no áudio, né? Gente, não vai parar de aparecer problema porque eu tô fazendo o clube porque eu tô no clube da manhã, não vai parar. Só que eu percebi que eu estou muito mais observadora quanto aos problemas. Essa semana tive um problema aqui e eu parei para olhar, ué, já na mesma manhã que foi ontem, eu parei para entender por que aquilo estava acontecendo na minha vida, o que eu tenho que fazer de diferente da próxima vez. Então, eu percebi hoje de manhã, fazendo o áudio, eu falei, é o meu momento de equilíbrio. A gente fala muito em mulher tirar a capa de guerreira, de mulher ser mais leve, mas como que nós vamos ser mais leves se a gente não tem tempo para a gente? Então, essas 2 horas da manhã, naquele silêncio, todo mundo dormindo, eu coloco ali o meu óleo essencial, uma musiquinha, às vezes, né, ali, a Larissa colocou, adorei aquela música céltica e tal, coloco aquela musiquinha e tal, e é o meu tempo, a leveza que isso está me trazendo. É assim, não tem como começar o dia mal. Hoje eu saí da academia, eu falei, cara, não tem como um dia de uma pessoa ser ruim, tu não conseguir transformar um dia quando tu já, nas últimas 3 horas, eu fiz exercício, eu cuidei da minha mente, eu olhei para mim,
tipo, não tem. Pode até acontecer um monte de coisa ruim, e muitas vezes acontece, mas você está preparada, sabe? É como se você tivesse, assim, eu vejo uma áurea, assim, sabe? Na volta que tá me preparando, assim, vai vir, o dia vai acontecer, mas eu estou preparada para o que der e vier, digamos assim. É assim que eu sinto, que me dá esse poder durante o dia. A verdade é assim, sabe, Michele? É igual, pegue, liste 10 maus hábitos que você tem, que te prejudica, que te joga para baixo, coloque o sinônimo dele, o que eu preciso fazer de oposto, e vai fazer para ver se você consegue sozinha. Você consegue um pouquinho, você consegue por um curto período. É isso que você falou das meninas que leram o livro. Eu encontro dezenas e dezenas de pessoas. Eu já li o livro, é muito bom, eu já fiz, mas não teve constância. Eu, quando conheci o livro em 2019, que eu apliquei, eu fiquei 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, até que 2024 eu dei uma parada nele. Foi o ano que eu parei, porque abri um novo negócio, quis focar, não estava conseguindo acordar mais 4 horas da manhã como eu acordava. Então, para mim, vocês chegaram no momento que eu falei, opa, vou puxar as rédeas da minha rotina matinal, porque foi a fase da minha vida que eu mais realizei sonhos. Foi a fase da minha vida em que eu descobri um grande potencial dentro de mim, que foi o quê? Eu inspirei muita gente também a acordar cedo. Foi uma fase da minha vida que eu inspirava assim. Ontem eu recebi um áudio que eu escutei ele umas 3 vezes, não por questão de ego, nada disso, mas porque eu falei, Senhor, é para isso que eu vivo, é disso que eu gosto. Da pessoa eu participo de um movimento chamado Mães que Oram pelos Filhos, né? E aí uma amiga, ela está fazendo uma transição de carreira, e eu pude aconselhar ela ali um pouco, e aí no outro dia ela falou assim, Michele, você foi um anjo na minha vida há uns 10 anos atrás, quando eu passava um problema muito forte na minha vida, e agora de novo. Você está me inspirando e você me deu muita clareza do que eu preciso fazer. Hoje é o primeiro dia dessa transformação que eu vinha com medo de tomar. Então, gente, qual é o poder da nossa comunidade? É isso. É saber que hoje eu estou fraca, mas eu vou chegar na comunidade, é com elas, e eu vou encontrar um combustível de alguém que vai dividir comigo. Para quê? Para eu ficar mais forte. Hoje eu já acordei, por exemplo, estou com um problemaço lá na empresa para resolver. Mas eu já acordei hoje, e eu acordei, primeira coisa, abri os olhos, já veio o problema logo. Como ele disse, estou aqui. Aí eu dei bom dia para ele, falei, bom dia, hoje eu vou olhar para você olho no olho, tá? Olho no olho. Dá até um medinho na barriga, mas eu preciso que você esteja organizado. Levantei, fui para o banheiro, fiz minha afirmação, fui para o quarto, fiz minha visualização, li o meu capítulo de Daniel, fiz minhas anotações, coloquei a roupa, fui para o CrossFit, e no caminho do CrossFit fui conversando comigo mesmo, e eu precisava de energia, o que eu fiz? Fui conversando alto, bom dia, Michele, nada é maior do que a fé que há em você, de você resolver os problemas, você tem a força. Então, meninas, o que eu quero falar para vocês, assim, eu não sei todos os dias nós precisamos identificar com qual emoção eu estou acordando. E se for um dia para chorar, chore. Se for um dia para você gargalhar, que tem dia que nós estamos assim, né, rindo à toa, gargalhe, vai lá, deixa, não se importe tanto com o que vão falar ao seu redor, com o que vão achar a seu respeito. O dia que a sua emoção ela estiver mais forte, viva ela, seja o que for, mesmo que seja uma emoção de luto. Viva aquele momentinho. E olha, ele é momentinho. Não permita que uma raiva permaneça por muito tempo dentro de você, porque ela se transforma no ódio. O ódio se transforma na falta de perdão. A falta de perdão se transforma em doenças. Entende? Então, viva o pico daquela emoção e volte para o centro da realidade. Pronto, gargalhei, o dia foi feliz, alegre, me diverti.
Mas deixa eu voltar aqui para o que eu estou concentrada, para o meu foco de realidade. Eu estou focada em quê? Então, isso é importante a gente entender com que emoção eu estou acordando hoje. Hoje eu estou mais melancólica, hoje eu estou com TPM. Quando você tem essa mentalidade, o que vai acontecer? Por exemplo, nós somos mulheres, temos o nosso período, por exemplo, de TPM, que a TPM, ela atinge a gente de maneiras distintas. Se eu sei que eu estou mais irritada, qualquer pavio curto, qualquer coisa vai me tirar, mas eu já identifiquei essa emoção quando eu acordei, nas primeiras conversas que eu tive comigo mesma, o que eu vou fazer nesse dia? Me policiar. Eu não posso simplesmente deixar a minha vida, igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Eu entro no comando, eu falo, opa, hoje eu estou mais irritada. Aí o marido vem, blá, 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 blá. Respiro fundo. Por quê? Porque eu sei que aquele dia eu estou mais irritado. Eu preciso dar uma resposta consciente. Eu não posso simplesmente dar uma resposta no automático do meu fisiológico. É assim que a gente vai melhorando a cada dia. O filho vem, bagunçou tudo, deixou tudo fora de ordem. Ah, fulana. Não, hoje eu estou mais irritada. Fico um tempo maior com a minha meditação, se eu tiver tempo, disponibilidade para isso. Esses dias eu estava viajando e uma moça que estava comigo no carro, eu estava com um problema aqui na portaria do meu condomínio. Eu achei interessante ela comentar isso, não era a primeira vez. Ela falou assim para mim, o meu sogro ele é cadastrado para entrar como morador aqui no condomínio, pode ter acesso a tudo e tal. E eu viajo muito, meu sogro e minha sogra costumam ficar aqui em casa, né? É a minha rede de apoio mais comum. Aí, e toda vez a facial do meu sogro não passa, né? Aí me liga a portaria, senhora, porque ele me levou no aeroporto e voltou. Aí a facial dele não passou, eles ligam. Ah, porque eu estou aqui com o senhor Luiz, tal, tal, tal. Aí eu falei com ela assim, moça, eu preciso que você pare aí na administração, tente me ajudar, porque meu sogro, ele é praticamente morador da minha casa, tem o mesmo acesso que eu, e tal, expliquei para ela, e ela ia dizer, mas você já tentou, mas não resolveu, mas... Eu falei, olha, já tem anos, já tem mais de um ano que isso está aí registrado. Aí a menina que estava do meu lado falou assim, Michele, se fosse eu tinha estourado com ela. Cara, como que você tem mais de um ano que você já fez em torno de vários registros e eles não resolveram? Ali eu parei e me conscientizei. Eu falei, eu também no passado teria estourado. Mas como você vai repetindo, você vai treinando ser mais paciente? Porque qual é o grande ganho da vida? É eu tratar o próximo com a cabeça dele. Por exemplo, meu funcionário vem trazer um problema para mim. Eu preciso evitar, não é que eu não posso, evitar falar com ele assim. Mas por que você não fez isso? Mas por que aquilo ali não entrou com aquela situação? Por quê? Eu tenho que me colocar no lugar dele. Por que ele está falando dessa forma? Por que esse problema aconteceu? Eu preciso usar a cabeça do outro para entender. Mas como que eu uso a cabeça do outro para entender ele? Fazendo perguntas, por exemplo. Porque quando eu pergunto, faço pergunta, e ele traz algumas respostas para mim, eu vou conseguir identificar em que nível, em que grau de entendimento ele está. Vou dar um exemplo. Minha filha tem uma filha de 7 anos e outra de 12 anos. Então, nós estamos nessa etapa aí de falar sobre assuntos, sexualidade, né, drogas, más companhias. E como que eu busco abordar esses assuntos com ela? Perguntando, de várias formas. Porque quando eu pergunto, a resposta que ela me dá me diz o nível de entendimento. Para que eu vou falar, sei lá, do sistema de reprodução aí, né? Se eu ainda não sei se ela já está entendendo sobre isso. Esses dias eu perguntei para minha de 12 anos, filha, o que você sabe sobre sexo? Homem, mulher, ou mesmo, né, pares.
eu vi que ela ainda estava bem superficial, assim, sabe, na explicação. E eu tenho abertura com a minha filha, com a minha mãe, sempre a gente foi muito aberta, e é assim que eu crio. Eu vi que ela está superficial, está iniciando ainda. Aí, para que eu vou avançar? Eu vou segurar um pouquinho mais. Então, meninas, a gente vai moldando os nossos sentimentos, as nossas emoções, o autoconhecimento, e isso vai permitindo com que a gente vai corrigindo tudo ao nosso redor. Né? Mas eu falo demais. Alguém quer fazer um comentário? Alguém quer perguntar? Bora lá, mulherada, levanta a mão aí, aproveitem. Como é que tá sendo a experiência para vocês? Só verdades nesse encontro. Que bom, viu? Eu adoro verdades, assim, mas eu quero falar que dentro de nós somos muito preciosas. Se você for parar para pensar na nossa origem, nós já nascemos vencedoras, gente. Tem uma frase que eu uso para mim, desde o que eu me entendo de gente, que é: eu nasci para dar certo. E é verdade. E se você for parar para pensar, você também nasceu para dar certo. Porque só para estar aqui nesse mundo, para você fecundar neste mundo, você venceu uma batalha de bilhões. Não é verdade? Isso dá a prova que você já nasceu vencedora, que você já nasceu forte, que você já tem esses elementos dentro de você. A hora que você falou ali dos sabotadores, ali eu falei, nossa, acontece comigo várias vezes, sabe? Falei assim, nossa, agora eu te achei. Mais ou menos isso, sabe? Lá, os sabotadores vai trazer um pouco de clareza para nós, mas saibam que é a ponta do iceberg. Lá no nosso outro grupo, que nós já estamos avançados, lá as meninas já estão, nós estamos com 18, hoje é 17 ou 18? 18, né, Mi? Hoje Dias. é o 18. Isso, 18 dias. Só que nós já viemos desse primeiro grupo. Então, você vê que nós estamos no 18, mas a Michelle está no 66. Então, nós estamos mais ou menos nessa etapa aqui. Eu separei um tema para conversar com elas chamado megafobia. Alguém já ouviu falar? E sabe o que é megafobia? Medo de ser grande. Medo de ser grande. Será que eu tenho isso? Será que você tem isso? Mas como que eu ajo que eu tenho medo de ser grande? A gente vai, luta, batalha, faz o que precisa fazer, até um certo nível. Quando eu atinjo o nível do meu padrão, aí eu me saboto. Aí eu começo de novo. Vou dar um exemplo aqui, gente, não é nada pessoal, não, é só um entendimento pessoal. Aquela atriz famosa, Virgínia Fonseca, né? Esse é o sobrenome dela. Era casada até pouco tempo com aquele Zé Felipe, né? Olha só, a menina começou assim, pequenininha, se construiu aí um legado tremendo, construiu uma família linda, passou pela primeira gravidez, segunda gravidez, terceira gravidez, um marido apaixonado, realizou todos os seus sonhos. Mas quando ela se identificou num patamar de realização, ela foi lá e destruiu tudo. Tudo não, né? O casamento. Voltou na estaca zero. Aí colocou tudo que estava dentro. Você pode ter certeza que as crianças vão passar por terapia. Não existe essa que eles mostram que está tudo bonitinho, que ele foi para lá, começou outro relacionamento, ela está com outro. Isso não existe. A vida deles é igual à nossa. Como que é um divórcio, gente? Quem passou aí sabe. As machucaduras, as dificuldades. Mas por que ela fez isso? Amor, a gente constrói no dia a dia. Você tem que alimentar outra pessoa. Você tem que ter presença. Se não perde, vira amizade. E fica correndo atrás do rabo. Entende? Mas quando a gente para e tira esse tempo, porque qual o diferencial nosso para as outras pessoas? Nós estamos tirando esse tempo para escutar, para aprender. E aí, hoje, as pessoas querem muito aprender nos cortes, né? Ninguém tem paciência de assistir um episódio inteiro de podcast.
Às vezes um tema que é importante para mim, eu vou lá, assisto um pedaço, já tá bom. Quer fazer tudo na agilidade, na rapidez. As pessoas que se policiam para sair dessa realidade, que sabe, que consegue fazer aquela tarefa que eu comecei na aula, no encontro passado, o que é tarefa de produtividade, o que é tarefa de ocupação. Ótima live, Michele. Para quê? Para ganhar mais tempo. O que eu vou fazer com esse tempo? Esse tempo que eu vou ganhar, eu vou dedicar ao aprendizado. Gente, megafobia, medo de ser grande. Sabe o que os bilionários fazem? Eles leem 2 livros por semana. E como é a agenda de um bilionário? Será que tem folga? Será que ele tem tempo? Porque administrar riqueza dá muito trabalho. Eu te garanto que é muito mais do que a nossa. Mas olha só, nós estamos aqui correndo atrás de dinheiro. Eles estão correndo atrás de aprendizado para transformar o aprendizado em negócio e o negócio ser bem-sucedido. Será que então nós não precisamos parar, refletir sobre isso e copiar também? Isso que nós estamos fazendo aqui, tirando esse tempo para aprender, para melhorar o nosso interior, é que é o certo. Eu não vou correr atrás de dinheiro. Eu vou correr atrás da minha energia. Eu vou correr atrás de ter uma mentalidade de prosperidade. Eu vou correr atrás de melhorar o que eu hoje tenho de mau hábito. É isso que vai fazer você prosperar. É isso que vai fazer as pessoas admirarem você. Entendeu? Eu não sei como você vem escrevendo a sua história até aqui. Mas se você quiser, você pode, você com você mesma, dar um basta no que não dá mais para continuar. Por quê? Porque você precisa construir sua nova versão. Como é a nova versão? A nova Eva, a nova Iris, a nova Priscila, a nova Vanessa, a nova Rita, a nova Ellen, a nova Michele. Como é a nova versão? Você tem clareza de como deve ser? E não é difícil. Sabe por que não é difícil? Tudo na vida que você tiver dúvida, eu te dou uma dica, assim, que para mim fez muita diferença quando eu aprendi na prática. Você usa essa dinâmica da tabela de tarefa de ocupação e tarefa de produção. Tudo na vida eu uso isso. Por exemplo, eu tenho que fazer uma nova escolha. Eu tenho que definir, eu vou lá e dou um título. Eu vou lá em cima e coloco um título. Como vou definir a nova Michele? Como vou definir a versão da nova Michele? Faço uma lista ao meio. Do lado de cá, eu coloco assim, ó, a velha Michele. Do outro lado, eu coloco a nova Michele. Aí aqui na velha Michele, eu vou colocar tudo que eu mais faço no dia a dia. Eu vou pensar em todos os papéis que eu exerço, maternidade, matrimônio, profissional, pessoal, sendo filha, todos os papéis. É um tempo de reflexão e não pode ser rápido, mas vai valer a pena, porque a sua vai ficar mais completa. Eu vou listando ali tudo que eu tenho da velha Michele. Aí eu paro, tiro assim uns minutos para fazer uma ótima visualização. Eu fico ali visualizando. Como seria a Michele perfeita, ideal? Eu trago para minha mente. Como ela seria? Acordou, o que ela faz? Como ela trataria o marido dela? Como ela trataria as filhas? No trabalho, ela trabalharia com o quê? O que ela faria? Ela participaria de como seriam viagens? Quanto ela ganharia? Olha, e eu vou listando tudo isso da nova Michele.
Aí, ao final, o que eu faço? Um cruzamento. O que eu tenho da velha? Eu vou riscando, sai. Isso aqui sai. Eu coloco um S de sair, um P de permanecer. Aí o que sai, eu vou criar o que? Como que eu vou fazer com que isso saia da minha vida? Por exemplo, às vezes vão precisar sair pessoas da sua vida. Essa pessoa aqui é muito tóxica, suga muito minha energia. Eu vou precisar. E aí, às vezes, a gente tem uma ligação muito forte. Às vezes, a pessoa que é tóxica mora dentro da sua casa. Como que eu vou fazer agora? Você vai blindar de forma o seguinte, por exemplo, a pessoa que é tóxica reclama muito, concorda? Está o tempo todo reclamando. Fala, às vezes a casa está até na paz, mas se não tiver uma pimentinha de uma discussão ali, uma discórdiazinha, não tem nem motivo e a pessoa está falando alto. Fica jogando, você está fazendo isso por quê? Mas você é assim. Você precisa se blindar dessa pessoa. Você não tem como tirar ela, mora com você. Mas você vai precisar blindar, se blindar das palavras dela. Você vai falar o seguinte, ó, isso é ela, eu não sou assim. Você vai acolher ela na essência dela. Naquilo que estiver ao seu alcance, você vai ajudar. Não fica tentando falar, na hora na ânsia ali do momento, você tem que mudar. Ó, você não faz isso. Você tem que ser assim. Não vai resolver. É na hora que tá tudo bem. É na hora que nem está com foco naquela atenção. É que você aproveita para plantar uma semente do amor e do novo na vida dessa pessoa. Mas você precisa se blindar. Porque das pessoas que eu atendo, o que mais elas falam, Michele, e quando a pessoa que é tóxica, por exemplo, é o meu marido, é a minha esposa? Já escutei isso. E aí eu gosto muito daquela frase do Elton Euler, né? Tudo muda quando a gente muda, não é? Se você mudar, essa pessoa vai perceber que você está mudada. E vai começar a tratar você de um modo diferente. E mesmo que você perceba assim, olha, poxa, eu estou mudada, e ele continua tratando eu assim. Calma, dá um tempinho para ele absorver. Talvez ainda não percebeu. Sorria mais. Grite menos. Seja mais grato. Ó, pesquisa sobre gratidão. Escute podcasts sobre gratidão, como ser grato. A boca fala que o coração está cheio. Então, se você começar a encher o seu coração de coisas boas, você vai começar a externar isso. E aí tudo começa a dar um novo sentido para a sua vida, entendeu? Aí, eu quero falar um pouquinho aqui, voltando para os nossos exercícios dos 6 salvadores, que é assim, meninas. Depois que a maioria aqui atingiu os 10 check-ins, a maioria. Vai chegar um momento que você vai falar assim, você vai começar a se comparar com o antes. E você vai falar assim, nossa, eu tô indo bem, caramba. Eu já fiz 10, minha mente está ótima. Hoje eu não preciso, não. Toma muito cuidado com isso. Porque o sabotador, chega um momento que ele vai te dando corda. Deixa ela aí um pouquinho. Aí quando ele viu, já foi 10, vai lá e dá uma puxadinha. O que é essa puxadinha? Ele quer que você fique uns 2 dias parado. Quando você para, o seu cérebro, cada dia que você para, fica sem fazer o exercício, o seu cérebro volta 1%. Vamos pensar assim, ó, num investimento de aposentadoria, uma previdência privada. Todo mês você entrou com R$1.000, sua parcela é R$1.000. Se você depositou R$1.000 no primeiro mês, no segundo, no terceiro mês, no quarto mês, no 5 mês, aí você fala no 6º mês, vou ficar sem depositar. No 7º mês também. Vai chegar lá na frente, você não vai ter o montante calculado necessário
para você ter aquela renda fixa, vitalícia. Porque você deixou a mesma coisa acontece conosco aqui. Quando você deixa de fazer o exercício, o seu cérebro retroage um pouquinho. Só que se você fizer o depósito de R$ 1.000 no 5º mês, no 6º mês, não ficar nenhum mês, o que vai chegar lá na frente, você vai olhar com satisfação e vai falar, caramba, atingi a meta da aposentadoria na minha vida. O 1% que você faz todo dia começa a fazer sentido para você. Porque ele vai somando ao outro, sua mente começa a ficar bem fortalecida, você começa a não... Vão ter situações na sua vida que você gostaria de chorar, mas você não vai conseguir. Não que o seu coração está duro, mas é porque você aprendeu a blindar suas emoções e sofrimento para você tem um sentido diferente. Tá? Então, nessa etapa de 10 dias, não fica achando assim, hoje eu vou descansar. Hoje eu acordei super cansada. Eu acordei 4 horas da manhã todos os dias, eu faço um curso à noite que vai até 22 horas. Quando eu saí ontem, 22 horas, minha filha estava capengando de sono, mas estava me esperando para ir colocar ela para dormir. Aí eu fui, deitei com ela, tal. Fui dormir, já era umas 11h30. Acordei 4 horas hoje, eu falei, caramba, que cansaço. Eu falei assim, acho que eu não vou. Eu falei para mim, acho que eu não vou para o treino agora, 5 horas. Mas aí eu falei, olhei para minha agenda e falei, não, hoje tem um encontro com as meninas, 6h30. Depois eu já estou com a agenda de trabalho praticamente cronometrada. Se eu não for agora 5 horas, eu não vou. Eu fui com cansaço mesmo. O corpo estava dolorido, que ontem foi um treino mais puxado, dia de quarta, é um treino, quarta e domingo são treinos mais puxados que a gente faz na semana. Você acredita, quando eu cheguei lá, eu sempre falo isso e é verdade, um treino cura o outro. A dor foi embora, o astral já veio, eu tô aqui, parece que eu dormi a noite inteira, passou. E se eu tivesse ficado na cama? Eu não teria ativado o botãozinho da energia que este dia vai precisar de mim. Você pode ter certeza, eu teria dormido mais 1 hora, acordado 6 horas, vindo para o encontro com vocês. Tá errado eu fazer isso? Não. Mas eu estou aqui buscando ter constância. E o que é bom na constância? Determina o seu horário de acordar e siga esse horário. Se você colocar que o seu horário vai ser 5 horas, você vai dormir, você fala para sua mente assim, ó, amanhã eu vou acordar 5 horas, hein? Disposta para treinar. Não importa como você vai acordar, você já deu um comando para você. Volte a dialogar com a sua mente. Volte a dialogar com ela. Viva a emoção do dia. Busque identificar com qual emoção você está nesse dia. E viva o dia consciente, não vai no automático. Ser produtivo é isso. Sabe o que vai acontecer? Você ainda não está percebendo. Mas esses novos hábitos, esse novo jeito de pensar, esse novo jeito de avaliar dia após dia, é que vai transformar você na mulher que você quer ser. A mulher extraordinária que existe aí dentro de você e que pulsa. Ela está talvez guardada, adormecida, talvez ela esteja até vibrando porque ela está vendo que você está indo. Todos nós temos o sabotador, mas todos nós temos a sábia. E quem a gente alimenta é que entra no comando da nossa mente. E retomar. Evita fazer os exercícios parcialmente, faz todos. Todos os 6 salvadores. Tá? Vou só encostar a porta aqui um minutinho. Vou encostar aqui justo. Só por causa do barulho eu me desconcentro. Aí o que eu quero ver com vocês é o seguinte. Vamos conversar sobre os salvadores? Como que está para você? Tem conseguido fazer?
o 6 parcialmente. Você pode ter certeza do seguinte, meninas, é que a gente não vai avaliar nada de ninguém, quem está indo muito bem, quem não está conseguindo. Qual é o nosso propósito? Se ajudar. Ponto, caiu, levantou, tá tudo bem, faz parte do processo, mas não parar. Jusilene tá firme e forte, né, Ju? Ó, já tá até com a roupa de ir treinar, já foi ou já tá voltando? Fui hoje, acordei 4 horas, aí eu falei assim, gente, vai estar assim, tem dia que 3h30 eu tô acordada. Eu falei assim, não, mas aí eu vou, sento lá na cama, aí eu falei assim, não, isso aqui não dá certo. Aí vou pra poltrona, aí falei, agora eu vou meditar, aproveitar, né, vou lá, escovo o dente, porque eu falei assim, de quando escova o dente, igual tava no livro, né? Depois que você escova o dente, então você se sente, já que você não precisa deitar mais. Aí vou lá, escovo os dentes, aí pinto o cabelo, aí não sei o que lá, e sento lá e vou meditar agora. Aí fico lá e faço os primeiros salvadores, né? Eu falei assim, agora eu tô pronta. Aí hoje eu falei assim, não, gente, acordei 4 horas. O que eu vou fazer? Ah, vou começar já e não fico mais na cama, porque se ficar igual no domingo, o domingo sempre é mais assim, né? Porque o sabotador quer te segurar, mas eu falei assim, não, domingo também é dia. Aí levanto, domingo mesmo levantei meu marido, onde é que você vai? Eu falei assim, vou ali, vou fazer minha rotina, e aí depois eu ainda tinha, aí ele falou assim, não, mas tem missa, né? Eu falei assim, não, mas eu acho que dá tempo, porque eu acordei cedo, e aí eu fiquei sabendo que a missa era um pouco mais tarde, por causa da coroação lá, enfim. E aí deu tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer lá dos meus salvadores, aí fui para minha caminhada, fiz uma caminhada lá de uns 40 minutos mais ou menos, voltei, tomei banho, estava prontíssimo para... Ainda deu tempo de fazer um cafezinho ainda antes de ir para a missa. Falei assim, então, gente, dá para fazer, né? E aí, às vezes, o marido quer segurar em casa, mas eu falei assim, não. Eu falei, daqui a pouco eu tô de volta e a gente tem o domingo inteiro. Perfeito, perfeito. E você já se imaginou, já tinha se imaginado antes acordando 4 da manhã? Nada. Porque, assim, antes eu sempre acordei muito cedo, quando as crianças eram muito pequenininhas, então eu sempre acordei muito cedo, né? 5 horas, assim, para dar conta de fazer tudo e sair para trabalhar. Agora, os meus filhos já têm 21, 23 anos. E aí acabou aquele negócio de ter que acordar muito cedo, né? E para aí a pessoa se acomoda, né? Porque não precisa acordar cedo, o trabalho é só a partir das 9, aí se acomoda, mas aí agora eu falei assim, não, agora eu preciso voltar. Eu achei isso o máximo de ter que voltar a acordar cedo, só que agora é diferente, né? Antes eu acordava cedo na força do ódio, como faz o Fala Você. Tinha que trabalhar, correria, rotina, enfim. Mas agora é gostoso acordar cedo. Agora eu acordo sem despertador, não precisa nem despertador mais. Ele falou, aí meu marido fala, cada dia você está acordando mais cedo, daqui um pouco você nem dorme mais. Mas é porque o sistema fisiológico ele ainda está em adaptação, né? Você está quantos dias no milagre ao todo? Ao todo, 18 agora, antes de começar os 66 dias, eu estava com 12 já. São 12 mais 18, né? 30 dias. Ó, 30 dias sem parar, todos os dias, né, Juscelene? É domingo, é sábado, é feriado, é tudo. Parabéns, viu? Parabéns. Ô, Jane, você queria falar? Oi, bom dia, gurias. Não, só queria confirmar que estava pensando agora, vendo a Silene falar, eu estou contando 16 dias, né? Hoje 16 dias. Mas, claro, até a gente entender o processo, a gente estava participando do grupo antes, né? E eu estou conseguindo fazer. Domingo, sábado, que dá mais uma encrencada na coisa de começar e fazer, porque eu gosto de começar e fazer todos eles juntos, né? E tô conseguindo levantar sem despertador, né? E se eu me acordo às 4, eu faço que nem a Juscelane, já me levanto às 4. Mas a minha mente eu meio programo para 5, mas se às 4 eu acordo super bem,
super disposta, com bastante energia, e eu já me levanto também, porque daí não vou estar perdendo tempo, porque aí a gente tem mais tempo para ler, faz exercícios, eu só os exercícios que eu procuro fazer os alongamentos e polichinelo, sabe, que ele falando no poder do polichinelo, que eu até nem dava bola no começo, agora eu estou fazendo os polichinelos, e eu acho que realmente dá uma mexida no organismo da gente, no corpo, né, para dar mais energia. Então, eu acho que está sendo maravilhoso e concordo com vocês do apoio do grupo, a importância da gente ter a comunidade que apoia. Eu estou na conclusão do livro já. Bom, então, estou muito feliz e estou conseguindo fazer, não vou desistir. Como eu faço parte também da aliança, eu estou descobrindo montões de coisa para melhorar, para ser melhor, padrões para quebrar, então isso aí está me completando tudo. Está muito bom e vamos em frente aí, vamos nos encontrar todos no próximo grupo, se Deus quiser. Com certeza, vai ser um prazer, viu, Jane? Quem mais tem conseguido? Iris? Então, tinha dificuldade em continuar, em dar sequência, né? Hoje é meu 10º, hoje é 17, 18. Hoje é o 18º mesmo. Não sei, você está no primeiro grupo, né? Grupo, E assim, eu estou conseguindo fazer todos os dias. E é como as meninas falaram, você começa a acordar sem despertador, você acorda antes do relógio. É impressionante. E assim, não tenho sono. Você vai o dia, aí eu também estou fazendo alguns cursos, algumas coisas assim, da Michelle ali de drop. E aí ontem eu fui dormir mais de meia-noite. Mas 5 horas, 4h30, 5 horas já estava dispersa. Isso. E tem assim, eu tenho tido mais leveza, sabe? Essa coisa assim da leveza. Falo, nossa, é muito bom. É muito Verdade, bom. a jornada ela fica mais leve, né? Então. Verdade. É o que eu sempre falo assim, ó, não pegue tão leve com seu corpo, ele aguenta. É porque a gente às vezes tem receio de sair, né, do que já está habituado, não é nem zona de conforto, é o que já está habituado mesmo, todos os dias, né, daquele jeito, né? Sim, e para mim tem sido assim uma bênção mesmo. Porque tem muito tempo que eu tenho procurado algo para poder sair desse emaranhado de coisas que me prende, sabe, assim, tipo aquele bonequinho do Elton lá, que ele segura as cordas, assim, que você fica lá preso. Eu posso mais, por que eu não consigo andar? Eu sei que eu posso, mas chega aqui, eu desando igual gelatina quando tira da geladeira, eu falei, não pode ser assim. Mas agora, eu acho que a diferença, gente, está no acompanhamento, na força que nós temos uma a outra. Por quê? Meditar, correr, ler, visualizar, fazer frases de afirmação. Isso daí, qualquer um pode fazer individual. Agora, vai fazer sozinha. Você pode ver, por onde nós passamos, a gente encontramos pessoas que já leram livro, mas ninguém conseguiu ir tão longe, entende? Então, o objetivo é esse. Aqui, nós temos as ferramentas, nós temos o apoio, que vai ajudando a gente a trazer consciência em que nível eu estou, por que eu estou agindo assim. Por isso que essas ferramentas, da gente entender quais sabotadores nós temos, como nós funcionamos internamente, e aí quem está na aliança divergente acaba tendo um resultado ainda maior, porque está tudo num processo, né, de quebra de padrões, de protocolos, então, quer dizer, é impossível não transbordar. É impossível não agir dentro da sua melhor versão. Quem mais quer falar um pouquinho? Oi, bom dia. Eu estou no meu 10º dia hoje. Eu não tinha prestado atenção que tinha que ser um horário fixo, né? Eu não gosto de acordar com o despertador, mas eu já tenho como domínio de falar, eu vou acordar tal horas e eu acordo. Só que eu deixei muito o meu corpo ainda dominar, eu não deixei a mente dominar. Então, eu verifiquei aqui que eu preciso ajustar um horário
que eu consiga fazer os 6 salvadores, né? Sem precisar, no meu caso, sem precisar do despertador, porque eu não gosto do som do despertador. Nossa, certo, ninguém gosta mesmo, não, horrível. E você sabe que eu também busco acordar antes do despertador, coloco ele para despertar 4 e 5. Porque eu quero acordar 4 horas antes dele. Aí eu assim, 99% das vezes, é raro quando eu não acordo antes dele. Errado você não está. O que acontece, Emily? Nosso cérebro é como se fossem gavetas. Então, quando a gente cria uma rotina para fazer sempre a mesma coisa, no mesmo horário, porque nós temos tarefas que são repetidas e temos tarefas que são variadas. As repetidas, a partir do momento que a gente faz elas em horários determinados, não precisa ser todo dia. Um dia ou outro que a gente quebrar isso, não tem problema. Mas nós estamos contribuindo com a saúde da nossa mente. Porque ela fica mais suave, ela começa a entender mais, ela trabalha melhor para nós. E quanto à frase de afirmação, você já tem a sua? A frase de afirmação está muito conectado com as minhas visualizações. E aquela outra frase é de alguma leitura que eu fiz do dia. Então, eu não sei, e era uma dúvida real. Se a frase de afirmação tem que ser a mesma da frase de inspiração, porque a minha frase de afirmação tem a ver com a minha visualização. Tira essa dúvida. A frase de afirmação é uma frase que você vai... A frase de afirmação, ela tem a importância de você reprogramar o seu cérebro. Então, ela é a mesma. Você precisa olhar para dentro de você e encontrar uma frase que vai se conectar com o seu momento. Se tiver dificuldade, me chama no privado que eu te ajudo. Por exemplo, eu vou falar a minha frase que eu fiquei o ano de 2024 inteiro com ela e até 2025. Eu mudei a frase agora, depois que eu comecei o É Com Elas, que eu percebi num dia que eu estava visualizando que fui promovida, vamos dizer assim, a mudar de frase. Mas a minha frase, eu fiquei repetindo todos os dias a mesma frase, independente de eu ter inspiração para outras. Mas aquela frase ali é a base do que eu estou jogando para o universo para ele se encarregar de se colocar no meu lugar, me colocar naquela posição. Então, eu falava assim, Michele, acredite na sua capacidade de dar certo. Por que essa frase fazia sentido para mim? Porque eu estava num momento da minha vida onde eu estava começando um novo negócio. Tudo dependia de mim. Não sei se alguém está passando por isso agora, mas veja bem, quando você está começando um novo negócio, quando você está fazendo uma transição de carreira, os desafios são muito grandes. É a Ellen. Ellen está abrindo um café, né? Ellen está mudando de profissão. Ellen está fazendo uma mudança. Conte comigo, tá, Ellen? Qualquer coisa pode me chamar no privado, estamos juntas. Mas por que eu falava assim, acredite na sua capacidade de dar certo? Porque primeiro, eu tinha uma equipe com 10 colaboradores que eu já contratei de imediato. Então eu falei, eu tenho 10 famílias nas minhas costas para sustentar. Se eu ficar me dando ao luxo de ficar pelos cantos sofrendo os desafios dessa escolha, eu vou enfraquecer demais o meu interior. Então, qual era a minha frase que nos sustentava? Michele, acredite na sua capacidade de dar certo. Por quê? Eu precisava provar para mim mesmo que dentro de mim tinha capacidade suficiente para sustentar aquela escolha. E aquela escolha, ela não foi feita da noite para o dia. Ela foi uma escolha de mais de um ano sendo analisada, estudada, avaliando todos os prós e contras. Comecei dessa forma como eu falei para vocês, coloquei de um lado o meu momento, do outro o novo momento, fui anotando tudo lá embaixo, cruzei e fechei essa matemática para ver qual era o resultado. Se era o novo negócio ou se era manter. Aí eu vi que o novo negócio fazia muito mais sentido. E aí eu também busco o discernimento interior, tem que trazer paz. A escolha que eu vou fazer tem que trazer paz. Qualquer coisa que eu quiser para a minha vida, eu me pergunto, Michele, isso está te trazendo paz? É o primeiro discernimento que eu tenho, é o humano.
Então, meninas, o que eu quero falar para você é muito isso, Emily. Você precisa ter a frase que vai te conectar com o universo, com aquilo que você busca. Eu tinha as habilidades, eu sabia que eu ia dar certo, estava tudo dentro de mim. Eu não podia me permitir ficar sofrendo pelas situações que acontecem no dia a dia daquela escolha. Essa frase me sustentou. No meio, 6 meses depois, eu comecei, eu não lembro qual foi a inspiração, mas veio assim, ó, eu vou vender milhões. Eu falei, caramba, vender milhões? É uma coisa forte, né? Para quem está começando um negócio, primeiro ano. Mas eu comecei, Michele, acredite na sua capacidade de dar certo. Eu vou vender milhões. Eu já estava com a minha corretora de seguros aberta, caminhando, com meus 10 funcionários. E aí numa oportunidade, uma imersão, conheci uma pessoa importante, entendeu? Dona de um banco, onde eu fui conhecer o negócio dela, ela está expandindo, eu entrei na operação dela, pluguei com ela, comecei a sentar em outras mesas, outras ambiências, me cadastrei, tive que abrir uma empresa nova, hoje eu tenho 2 em um ano, tenho a corretora de seguros, que é onde eu atuo há 26 anos, e veio a corretora de investimentos, que é onde eu passei há 1 ano que eu vendo milhões todos os meses. Fiz um evento na sexta-feira, dei entrada em 1,5 milhão de vendas, no dia seguinte. Ontem, vendi 200 mil. Meu sócio deu entrada em 100 mil. Minha funcionária, 50 mil. Ontem. Entendeu? Então, o que aconteceu comigo? Acredite na minha capacidade de dar certo. A minha empresa já está consolidada. Se acontecer alguma coisa comigo amanhã, ela já está com condições de continuar caminhando. Não demiti nenhum funcionário. Os 10 que eu contratei estão comigo. Exceto a funcionária do marketing, que teve um projeto dela que foi reconhecido nacional, e aí ela recebeu muitas propostas. Ela falou, Michele, eu preciso ir viver o sonho de empreender na minha área de marketing, que para mim foi uma alegria, quando você perde um funcionário porque ele vai voar alto. Entende? Então, assim, a minha frase, ela foi concluída, ela concluiu o ciclo. Eu acreditei na minha capacidade, eu fiz acontecer, eu estou vendendo milhões. Aí quando foi agora, depois do milagre da manhã, que nós começamos juntas, que para mim foi um presente, porque eu fiquei 1 ano parada, estou retomando agora com vocês, estou também vivendo os desafios dos sabotadores, reforçando, me fortalecendo novamente, porque eu sei o poder que tem esses salvadores. Então aí eu fui promovida a uma nova frase, entendeu? E essa frase está me acompanhando, ela está nova ainda dentro de mim. Eu estou fazendo ela dar certo dentro da minha história. E cada dia que passa eu me identifico mais com ela. Cada dia que passa, não sei se vocês já leram uma história, seja na Bíblia, por exemplo, que no momento aquela leitura fez um efeito, em outro momento ela fala para você de um outro jeito, e assim vai falando diferente todas as vezes que você lê o mesmo texto, a mesma leitura. A minha frase de afirmação está assim agora. Cada dia que eu paro para analisar ela me dá uma inspiração, a frase é a mesma. Mas a inspiração me alimenta de uma certa forma e me conduz ali no meu propósito com tanta clareza. Entende, meninas? Então, Emily, você precisa de uma frase que tenha a ver com o momento, com o seu propósito de vida, com o que você está buscando para você. A frase. A visualização. A visualização é um treino da sua vida extraordinária. Você vai imaginar um dia extraordinário. Hoje, por exemplo, é quinta-feira. Eu posso acordar e falei, como que é uma quinta-feira extraordinária? O que vai acontecer? Eu fico imaginando, eu saindo, a casa dos sonhos, eu acordando, aquela mesa posta, pego o meu carrão, minha roupa toda bonitona, cheirosa de perfume,
Vou para uma reunião, sento na ponta, sou aquela que comanda, faço um treinamento com a sala cheia, o dia todo participando de reunião, dando orientação, treinando. Final da tarde vou para a igreja, chego em casa à noite, janto com a família, a gente tira um tempo para bater papo, para brincar. Olha eu plantando, você entende? É um ensaio, é um ensaio. A visualização é para isso. Ai, Michele, eu não consigo, eu sento, aí começa a vir um monte de pensamentos, faz parte no início, você está treinando para se tornar expert em visualização. Ai, Michele, eu tenho dificuldade de conseguir visualizar, não tem problema, persista. É porque como tem muito tempo que você não faz, está desativado em você, entendeu? Então é isso, é você tirar esse tempo para você se imaginar. Ai, tenho dificuldade? Outra sugestão, coloca músicas. As meninas até compartilharam lá, né? Música porque ajuda a gente aí. E eu quero deixar uma dica para quem está com dificuldade. Faz umas visualizações assim, você encontrando a sua sábia. Dentro da gente não tem a sábia? Como é ela? Se imagina numa praia, você caminhando, coloca uma musiquinha de leve, você caminhando, aí você vai e encontra com ela. Ela é uma pessoa, como que é essa sábia? O que ela está falando para você? Como é o olhar dela? Penetrante? É um olhar suave? Senta vocês duas aí na areia, escuta o barulho do mar, olha como é que é. Você vai criando a situação. Aí você vai fazendo amizade com a sua sábia. O que ela tem para te falar? Mas não faz uma vez só, faz 2, faz 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes forem necessárias até você se sentir íntima dela. Gente, isso vai trazer uma luz para vocês, uma conexão interna. Vocês vão se sentir assim, sabe? Muito mais evoluídas. Aí não deixe de fazer a leitura. Nós, brasileiros, somos, desculpa a expressão, mas é uma verdade, muito preguiçosos, eu também me coloco nisso. Se eu não me policiar, eu não leio. Se olhar o WhatsApp, tem no mínimo 2 horas por dia. Mas 5 minutos para leitura é puxado, é complicado. Cuide do seu intelecto, cuide do seu conhecimento, isso é necessário. Pegue um livro que faça sentido para você, que seja importante. Leia, nem que seja um capítulo por dia. Um capítulo por dia. 5 minutos. Escreva qual é o aprendizado, qual foi a inspiração daquele dia. Tenha o seu diário, escreve no seu diário. Isso é importante. O que você está escrevendo hoje vai te curar lá na frente. O que você está escrevendo hoje vai te dar uma força num dia que você estiver se sentindo fracassada lá na frente. O que você está escrevendo hoje vai servir de testemunho quando você se sentir vitoriosa lá na frente. Todos os grandes fazem isso. Se imagina grande. Tá? Então é isso, ó, falamos. Acorde, beba, deixa no seu criado mudo lá, 500 ml de água. Tenta beber já de cara quando acordar 500 ml. Sabe por quê? É bom para despertar os órgãos. Você já está hidratando, porque passou a noite toda dormindo, respirando. Às vezes, como eu, dorme no ar a noite toda e resseca a garganta. A gente acorda desidratada, isso é verdade, é o fato. Escovou o dente, já ingere 500 ml de água lá no quarto mesmo. E eu gosto da água ambiente, que não é gelada, que não é fria. Entendeu? Aí, escovei o dente, bebi a água, já vou para o meu quarto. Lá no banheiro mesmo, já faço minha frase de afirmação, olhando nos meus olhos. Tem dia que eu repito com mais firmeza, tem dia que eu repito com mais cansaço, mas eu repito. O que eu preciso, o importante é mandar o comando para o cérebro. E aí, reforçando também, meninas, o tempo, tá? Essa primeira hora é você com você mesma, é o amor próprio,
é o autocuidado que nós estamos aqui criando como rotina, uma rotina matinal. Então, o tempo é importante, é valioso. Se programe para fazer com qualidade. Mas se você não conseguir, está com uma agenda muito apertada, o ideal é 5 minutos, pelo menos, para cada um desses. Mas depois vocês vão se apaixonar tanto, que vai ter uns que você vê hoje, nossa, hoje minha frase de afirmação foi, eu já fiquei 15 minutos na frase de afirmação, porque eu começo a, sabe, falando, eu começo a aprofundar, começo a me dar inspiração, e eu começo a aplicar, eu vou levar esse pedaço aqui para aplicar com alguém lá que está precisando, e aí vai. Tem dias que a minha visualização demora 15 minutos. Nossa, o encontro com a minha sábia hoje foi divino. Nossa, quanta clareza ela me deu sobre esse problema que eu estou aqui enfrentando, estou lidando desse jeito. Eu acabei de ter um insight poderoso, uma ideia que eu não tinha pensado ainda. Entendeu? Então, vai ter dias que vão se programe. Mas se ficar muito corrido, dias difíceis, 1 minuto pelo menos para cada prática. Você vai gastar aí 1 minuto para afirmar, 1 minuto para visualizar, 1 minuto para ler, 1 minuto para escrever. Está faltando o outro aqui. O exercício físico, você faz 5 minutos. Mas o que eu vou fazer exercício físico em 5 minutos? Faz igual a Jane falou ali, os polichinelos, uns agachamentos, umas corridas altas, uma caminhada no mesmo lugar que seja. Nossa, eu viajei que não tem academia, não tem onde correr. Faz dentro do quarto. Às vezes eu estou para viajar, não tenho tempo, eu faço 5 minutos no meu closet mesmo de exercício físico. Mas isso vai resolver, Michele? Vai. Sabe por quê? O importante é você mandar o comando para o cérebro que você está em atividade, e o importante é você fazer o seu sangue circular. Esse é o objetivo principal do exercício físico, nesse processo de rotina matinal. Entendeu? Alguma dúvida? Alguém mais quer falar? Tudo certo, então? Podemos concluir e ir para nossa manhã e nosso dia extraordinário? Então, tá bom. Ótimo dia. Nos encontramos. Eu vou, só para avisar, eu vou então postar lá no grupo agora o teste dos sabotadores. Vamos fazer para identificar quem são esses inimigos invisíveis. E na terça-feira, obrigada, Rita. E na terça-feira, a gente se encontra para falar sobre eles, tá? Eu vou postar também um vídeo para você já ir aprendendo sobre eles, ter conteúdo. O vídeo é em inglês, mas tem a legenda, ok? Gente, um prazer imenso, tá? Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau.